Então agora nós vamos definitivamente começar a criar as nossas rampas de dessoldagem de LGA, tá certo? Eu vou frisar primeiro essa rampa porque ela é um pouco mais complexa que qualquer outra rampa de chip e de outros componentes, tá certo? Eu vejo muitas falhas nessa rampa. A primeira falha que a gente poderia de forma grave fazer é criar uma rampa que ela seja muito agressiva, tanto para a placa quanto para o LGA. Por exemplo, você inicia a temperatura com 100 graus Celsius, pula para 200 e depois você pula para 300, né? 3 estágios de 100, 100, 100. Então isso aí seria muito agressivo para a placa, né? Então eu gosto de criar uma rampa que seja longa, que seja uma rampa mais flexível e que não seja agressiva. Contanto que as trocas de LGA que eu faço aqui no laboratório nem sequer ficam marcas, né? Justamente por isso. É uma rampa mais longa, é mais demorada, claro que é, mas não tem importância nenhuma. O importante é que no final a nossa qualidade seja excelente, né? Excelebre. Como a gente já viu na Shuttle Star, ela trabalha com bocal superior e bocal inferior, ou seja, canhão upper e canhão lower. Então, a nossa rampa ela é dividida em 8 estágios. Estágio 1, 2, 3, até o último estágio, que é o 8º. E como é que a gente configura essa rampa? A gente tem que entender que uma rampa ela funciona com velocidade do ar, temperatura e tempo. Isso a gente precisa juntar e fazer com que a máquina realmente funcione de forma eficaz. Porém, antes de nós iniciar a nossa rampa, nós precisamos fazer um pré-heating, ou seja, um pré-aquecimento. Então, no bocal superior aqui a gente pode manter uma velocidade do ar de 200, temperatura a gente pode manter na casa dos 60 graus Celsius e a gente pode colocar aqui um tempo de 300 segundos. No estágio número 2, a gente pode manter os 200, subir aí a temperatura para 75 graus Celsius e manter mais 300 segundos. No canhão inferior, a gente pode manter aqui, ó, velocidade do ar em 250, já que a gente está falando de uma área maior de aquecimento, né? Então a gente pode manter a mesma temperatura e o mesmo tempo. O importante é que o tempo do bocal superior e do inferior, eles não ultrapassem os limites, que sejam assim o mesmo, né? E temperatura a gente pode oscilar, só que daí tem muitos casos que a gente se aplicaria. Então um pré-heating inicial que eu faria seria dessa forma: velocidade do ar de 200 litros hora no canhão superior, tanto na primeira quanto na segunda rampa, e no canhão inferior eu manteria 250 litros hora de vazão de ar, justamente porque a área inferior ela tem que abranger um pouco mais, né? E a temperatura 60 graus Celsius por aproximadamente 5 minutos. E aí depois eu subiria por mais 5 minutos 75 graus. Se você fizer tão somente esse processo aqui, você já vai estar eliminando o risco de danificar a placa do cliente de formas altíssimas. Aqui eu vou chamar a atenção para você nesse momento que a gente tem a área infrared da máquina, né? Então a gente tem as infras que a gente também precisa configurar ela. A infrared a gente pode começar com 150 graus Celsius por os 300 segundos e aí depois a gente pode subir essa temperatura para ir aproximadamente 190 graus Celsius. Fica uma temperatura excelente. Por mais 300 segundos. 300 segundos e 300 segundos. O segredo de você fazer um pré-heating muito bem feito está na infrared também. Porque a gente vai fazer o primeiro estágio a 150 graus Celsius e depois a gente sobe a temperatura para 190. Mas por que eu tenho que fazer isso com a infrared também?
porque a placa-mãe ela precisa ser aquecida da mesma forma que os bocais vão estar aquecendo o LGA naquele momento. Se a gente fizer o aquecimento somente no LGA, na hora que nós for rodar a rampa de dissoldagem realmente do componente, pode ser que ele nem dissolde da placa. E se ele dissoldar, pode ser que ele arranque alguma trilha, justamente porque a placa ela não está acompanhando esse aquecimento. Logicamente, a gente não vai aquecer a placa por si de forma brusca, né? A gente vai trabalhar com temperaturas entre 100 até no máximo ali 250 graus Celsius. Até porque placa-mães de desktop elas têm capacitores de eletrolíticos, em alguns casos mais antigos, né? E o capacitor de eletrolítico, se você aumentar muito a temperatura da tua base, vai dar problema. Ele vai estourar porque ele tem temperatura máxima que ele suporta, então isso é uma coisa que a gente tem que ter o cuidado. Então isso aqui é um pré-heating, tá certo? Para que você tenha cuidado com o equipamento do cliente e para que você não danifique o equipamento do seu cliente. Agora nós vamos passar realmente para uma rampa de dissolda do LGA. Na primeira explanação de uma rampa, nós temos que entender que a rampa ela é um processo lento, é um processo delicado e cauteloso. Então nós vamos fazer primeiro o bocal superior e depois a gente vai ir para o bocal inferior. Então eu vou manter a velocidade do ar em 200 no primeiro estágio, temperatura 100 graus Celsius e tempo de 30 segundos. Na rampa número 2, nós vamos manter essa velocidade do ar de 200, nós vamos subir 40 graus Celsius a temperatura, então nós vamos manter 140, e aí nós vamos trabalhar essa temperatura por 80 segundos. Como a gente fez um pré-heating há 10 minutos atrás e a placa agora ela vai ser dissoldada, essa rampa 1 e essa rampa número 2 é somente para a placa subir a temperatura um pouquinho mais do pré-heating, só para ela começar realmente a aquecer, para não danificar os componentes, porque se a gente fosse iniciar essa rampa muito alta, ela vai dar problema na placa. Então aqui no terceiro nível da nossa rampa, a gente já vai aumentar a vazão do ar da Shuttle Star para 250 litros horas, e aí nós vamos subir também a temperatura, né? 180 graus Celsius por 120 segundos. O nosso quarto nível, nós vamos manter os 250 litros hora, nós vamos subir a temperatura para 200 graus Celsius, e aí nós vamos manter um tempo de mais 120 segundos. Aqui o tempo ele vai começar a ficar alongado. Então aqui no nosso quinto estágio a gente vai manter 250 litros horas, nós vamos subir agora 50 graus Celsius, porque a placa ela já ficou por 120 segundos trabalhando entre 180 e 200 graus Celsius. Então eu posso dar um pico de 50 graus aqui que não vai ter problema nenhum. A placa ela já vai estar realmente bem quente e aí não vai correr o risco de danificar. Então aqui no sexto estágio a gente mantém e a gente vai subir somente 5 graus Celsius. E aí nós vamos manter os nossos 120 segundos. No nosso sexto nível, nós vamos subir a temperatura para 260 graus Celsius. Então aqui 250, 260, e nós vamos manter um tempo menor, 70 segundos. Porque geralmente no final do sexto estágio e no início do sétimo, alguns sockets eles já vão soltar, né? Então
o sétimo estágio é só para aqueles sockets mais rígidos, maiores, né? Mas geralmente sockets de notebook, aqui no sexto estágio, pá, ele já se solta literalmente. Então o sétimo estágio a gente já vai trabalhar com LGA 1156, 1155, né? LGAs que são um pouco maior. Porém, como essa rampa aqui ela vai ser uma rampa universal para os LGAs, a gente vai criar um oitavo estágio de velocidade do ar de 250. Então aqui nós vamos aumentar mais 5 graus Celsius. E aqui no tempo final nós vamos manter aí 50 segundos. Então essa rampa universal ela está muito bem ajustada justamente para isso, né? Para que a gente consiga remover aí os sockets sem problema nenhum. Aqui no canhão inferior a conversa ela já é um pouquinho diferente, né? Como a gente está do lado de baixo da placa, até o calor penetrar e fazer com que as esferas entrem em fusão, a gente já vai manter uma vazão do ar aqui de 250 litros hora em todas as rampas da nossa curva, né? Do nosso estágio. Então 250 litros horas, e aí nós vamos começar a trabalhar a temperatura, 100 graus Celsius também, né, por 30 segundos. Nós vamos trabalhar aí 140 graus no segundo estágio, por 80 segundos. Terceiro, nós vamos manter 180, 120. Quarto estágio, nós vamos manter 200 graus Celsius por 120 segundos. No quinto estágio, aqui eu já estou trabalhando com 50 graus Celsius acima do quarto, né, 250. Então aqui no canhão inferior eu vou trabalhar com 230. Dependendo do caso, eu posso inverter essa temperatura, jogar 230 para cima e 250 para baixo. Pode ser também, mas eu gosto de cuidar o canhão inferior porque a parte de baixo é mais propícia a gerar bolhas. Então por isso que eu estou fazendo inverso ao que tradicionalmente se faria, né? Aqui então no sexto estágio eu vou manter 240 graus Celsius por 120 segundos. E aí no meu sétimo estágio eu vou manter 260 por 70 segundos. E aí aqui no oitavo 265 como no bocal superior, né? Então aqui nós temos uma rampa muito bem trabalhada, uma rampa muito bem ajustada para nós remover LGA de placa-mãe de desktop, placa-mães de notebook. Porém, placas-mães de notebook, talvez aqui no nosso sexto estágio a gente vá sacar o LGA. E nas placas-mães de desktop a gente vai sempre trabalhando ali na máquina. Mais para frente nós vamos ver isso. Então, em algumas placas de desk, na sétima rampa, a gente consegue sacar. E aí tem alguns casos, dependendo de como for a placa, como está a oxidação da placa, a gente só vai utilizar o oitavo estágio, né? Ele é um estágio um pouco mais agressivo, porque a gente está trabalhando com 265 graus de temperatura. Então, realmente, nós temos um estágio aí bem terrível. Muito bem, e a área infrared dessa rampa? Como é que a gente faria essa área infrared, né? Que é a infrared que, se nós não tivermos um cuidado, a gente vai literalmente acabar e destruir com toda essa matemática que a gente fez até o momento. Então vamos imaginar o seguinte, a nossa rampa de 8 estágios, do primeiro ao terceiro estágio, ela vai de 100 até 180 graus Celsius. Então, nesse primeiro estágio, eu vou mostrar para você aqui agora um gráfico de temperatura vezes tempo. Então, aqui embaixo nós temos o tempo e aqui em cima nós vamos ter a nossa temperatura.
Então, do primeiro ao terceiro estágio, nós vamos trabalhar de 100 a 180 na nossa rampa. A nossa infrared, ela vai iniciar o seu trabalho a 150 graus Celsius. Ok? Do nosso quarto ao quinto nível, nós vamos trabalhar entre 200 e 250 com o canhão. Então, a gente pode subir aqui a nossa infrared para 250 graus Celsius. Vamos subir 100 graus Celsius. 250 graus Celsius. No nosso sexto, sétimo e oitavo, ali já fica um pouco mais agressivo a situação, né? Então a gente não pode brincar muito aí com a infrared. A gente vai trabalhar aí no máximo 260 graus num terceiro nível. E aí, se realmente o LGA ele tá difícil de soltar, ele não solta mesmo, a gente pode botar aí um 280 graus Celsius de infrared, que se não soltar o LGA aqui com essa infrared, a situação tá feia. Aí, se a gente subir muito a temperatura, a gente vai correr o risco de danificar placas. Tem casos que vai ser o tempo que vai trazer isso para você, essa experiência, para você saber definir essa temperatura e a hora exata de aplicar ela. Então, essa infrared, a temperatura dela, ela se acompanha mais ou menos dessa forma aqui, ó. Então, ela vai... Para ela atingir esses 250 graus Celsius, ela não é logo que a máquina configura de 150 para 250, que ela dá esse pico, não é esse pico que vai ser elevado na hora, ela tem um tempo para chegar nessa temperatura. Então, provavelmente aqui no segundo estágio, a gente vai estar lá entre o quarto e o quinto nível, a gente vai ter 240 segundos aqui. Então, os primeiros 40, 50 segundos é só para ela atingir os 250 graus Celsius. E aí depois o final da rampa ela vai manter. A mesma coisa acontece aqui em 260 graus Celsius. Ela dá aquele pico e demora. E no final da sua rampa lá, que não tem muito tempo, digamos no sétimo e no oitavo nível, que é 70 mais 50 segundos, se você for dar um pico mais alto, não tem importância. Por quê? Porque a infrared ela vai subir essa temperatura só lá na metade do final do sétimo e do oitavo nível. Então por isso que a gente consegue manter uma boa qualidade e não deixar a nossa placa marcada. Então é mais ou menos esse o comportamento da rampa da infrared. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que fazer no manual na máquina e não pode deixar a máquina pré-configurada. Contanto que na Shuttle Star, como a gente viu na configuração dela, ela não tem ali as rampas também de infrared. Não, a infrared sou eu que faço o manual, porque é uma decisão nossa nesse momento, tá certo? Por isso que a gente tem que ter bastante cautela com a infrared. Se você começar com a sua infrared muito alta, digamos 250 graus Celsius a 300, pode ter certeza que você vai ter um grande problema com a placa-mãe do seu cliente. Essas temperaturas mais elevadas, elas são para países mais frios, para regiões assim que são extremamente frias. Então eu já vi vídeos de outros lugares do mundo que eles chegam a usar 500 graus Celsius de infrared para trabalhar uma placa. Então realmente é uma temperatura altíssima, só que lá eles estavam a temperaturas abaixo de 0 grau. Então tem todo esse coeficiente, né? Então aqui foi a rampa de infrared.